E se tudo o que você aprendeu sobre os Néfilim estivesse incompleto? Há uma verdade nas Escrituras que quase nunca é ensinada nos púlpitos. Uma verdade que os manuscritos mais antigos preservaram. Uma revelação que muda a forma como você lê Gênesis. Não é uma teoria, não é especulação. Está escrito. E hoje, você vai ver. A maioria das pessoas conhece os Néfilim como gigantes, guerreiros, seres de outro mundo, metade anjos, metade homens, que aterrorizaram a terra antes do dilúvio. Mas há algo que raramente alguém pergunta. Algo que a Bíblia e o livro de Enoque guardam com silêncio perturbador. E as filhas deles? O que aconteceu com elas? Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir vai transformar para sempre a forma como você lê as páginas mais misteriosas das Escrituras. Quando o céu desceu à terra. Tudo começa em Gênesis 6, um texto de apenas 4 versículos que balançou os fundamentos da teologia durante milênios. Aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os gigantes existiam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos. Esses foram os poderosos que houve na antiguidade, os homens de fama, Gênesis 6, 1 a 2, 4. Leia com atenção. Os anjos caídos, os Beni-Ha Elohim, os filhos de Deus, desceram. Uniram-se às mulheres humanas, e geraram filhos, os Néfilim. Isso o mundo conhece, mas a narrativa não termina aí. Na verdade, é aí que ela começa a aprofundar. Se anjos caídos geraram filhos com mulheres humanas, esses filhos cresceram. Tiveram famílias, e essas famílias também geraram filhos. E filhas, filhas Néfilim, seres que carregavam em seu sangue o peso de 2 mundos, metade celestial, metade terrestre, completamente fora dos limites da criação original de Deus. O que o livro de Enoque revela? O livro de Enoque não está no cânon bíblico protestante. Mas isso não significa que seja ignorado pelas Escrituras. Muito pelo contrário. O apóstolo Judas cita diretamente o livro de Enoque em seu texto canônico. E Enoque, o 7º desde Adão, profetizou também a respeito destes homens. Eis que o Senhor veio com milhares e milhares dos seus santos, para executar juízo sobre todos. Judas 1 versículo 14 e 15. Judas cita Enoque como profeta. Isso tem peso, tem autoridade espiritual. E o livro de Enoque vai além do que Gênesis descreve. Ele entra nas câmaras escuras dessa história. Ele nomeia os anjos que caíram. Descreve o que ensinaram à humanidade. E revela o que aconteceu com os seres gerados por essa união profana. Enoque descreve assim: e as mulheres que os vigilantes tomaram deram à luz 3 tipos de filhos: os grandes gigantes, os Néfilim e os Eliode. E crescendo em poder, se voltaram uns contra os outros e contra os homens, e derramaram sangue por toda a terra. Livro de Enoque 7 versículo 2 a 5. 3 gerações de seres, 3 camadas de contaminação. E em cada geração, mulheres também nasceram. Filhas desses gigantes, carregando em si a mesma natureza híbrida. O mesmo sangue perturbado. Mas por que o mundo não fala sobre elas? Porque a resposta que esse silêncio guarda é mais perturbadora do que imaginamos. Nem anjo, nem humana. Algo completamente diferente. Imagine por um momento o que seria ser uma Néfilim feminina. Você é filha de um pai que um dia habitou os salões do céu. Um ser que conheceu a glória de Deus de perto. Que, por escolha própria, transgrediu os limites estabelecidos pela ordem divina e desceu à terra movido pelo desejo. E sua mãe, uma mulher humana, mortal, frágil, criada do pó, imagem de Deus, mais limitada. Você é o resultado dessa colisão. Mais alta do que qualquer humano. Mais forte. Dotada de uma beleza que não parece pertencer a este mundo. Com uma inteligência que apavora. E uma espiritualidade que está corrompida antes mesmo de você entender o que isso significa. As filhas dos Néfilim não escolheram nascer assim. Mas existiam. E sua existência representava exatamente aquilo que Deus havia declarado como corruptela. E viu o Senhor que era grande a malícia dos homens na terra, e que era continuamente mau todo o pensamento do seu coração.
E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e pesou-lhe no coração. Gênesis 6 versículos 5 a 6. Pesou. Essa palavra em hebraico, atsab, significa mais do que tristeza. Significa dor profunda, sofrimento interno, pesar que dói. Deus olhou para a terra. Viu o que os vigilantes haviam gerado. Viu os gigantes, viu a violência, viu as gerações contaminadas, e sentiu dor. E as Néfilim femininas faziam parte desse cenário. O silêncio que a igreja mantém. Você já ouviu um sermão completo sobre Néfilim? Provavelmente não. E se ouviu, quase com certeza ele focou apenas nos gigantes masculinos. Nos guerreiros, nos tiranos que oprimiam a humanidade. As filhas, silêncio. Por quê? Porque a teologia cristã, por séculos, evitou aprofundar-se nessa parte da narrativa. Havia um medo legítimo, entrar em especulação perigosa, confundir os fiéis, abrir portas para a heresia. Mas aqui está o problema. Ignorar uma parte da Escritura não a faz desaparecer. Ela continua lá, esperando ser lida com honestidade e reverência. O livro de Enoque, que circulava amplamente na época de Jesus e foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, trata diretamente dessa questão. Ele descreve os filhos e as filhas dos vigilantes como seres que perturbavam o tecido da criação, que por sua mera existência representavam uma anomalia espiritual que clamava por resolução divina. Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947 em Qumran. Entre eles estavam cópias do livro de Enoque datadas de aproximadamente 200 a.C. Isso significa que na época de João Batista, de Jesus, de Paulo, esse texto era conhecido, lido e reverenciado pela comunidade judaica mais devota da época. Quando Judas cita Enoque em sua epístola canônica, ele está validando uma tradição que os primeiros crentes conheciam bem. O que o livro de Enoque revela sobre as Néfilim femininas não é fantasia medieval. É uma tradição antiga, preservada com cuidado, transmitida com solenidade, e ela diz algo que deveria nos fazer parar e refletir. O que aconteceu com elas? A Bíblia é clara. O dilúvio veio para purificar a terra da corrupção introduzida pelos vigilantes. Eis que eu mesmo vou trazer o dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda carne em que haja fôlego de vida debaixo do céu. Tudo quanto há na terra, morrerá. Gênesis 6 versículo 17. Toda carne. Toda. Isso incluía os gigantes, os Néfilim, seus filhos, filhas, e toda a linhagem corrompida. O dilúvio não foi apenas um evento climatológico. Foi um ato de limpeza cósmica. Uma redefinição do que a humanidade deveria ser. Mas o livro de Enoque acrescenta uma dimensão que a Bíblia apenas sugere. Ele descreve que os espíritos dos Néfilim, após a morte de seus corpos físicos, não foram para o mesmo lugar que os espíritos humanos. Ficaram presos, errantes, na terra. Enoque descreve com clareza perturbadora. E agora os gigantes, que foram gerados pelos espíritos e carne, serão chamados de espíritos malignos sobre a terra, e na terra será sua morada. Os espíritos malignos saíram de seu corpo, pois nasceram de homens e dos santos vigilantes. Seu começo é de origem celestial e de origem santa. Serão espíritos malignos na terra, e serão chamados de espíritos malignos. Livro de Enoque 15 versículo 8 a 9. Isso é profundo, perturbador, e extremamente relevante para o que a Bíblia ensina sobre guerra espiritual. Se os espíritos dos Néfilim, sejam eles de descendentes masculinos ou femininos, ficaram errantes na terra, então a linhagem dos vigilantes não terminou simplesmente no dilúvio. Ela se transformou. Transformou-se no que muitos teólogos, ao longo dos séculos, têm chamado de demônios. Por que isso importa agora? Você pode estar pensando, isso é história antiga. O dilúvio aconteceu. Os Néfilim morreram. O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Tudo. O apóstolo Paulo não estava sendo metafórico quando escreveu às igrejas da Galácia, Éfeso e Corinto sobre poderes, principados e hostes espirituais nas regiões celestiais. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6 versículo 12. Paulo sabia o que ele estava descrevendo. Sabia a origem dessas hostes.
Era um fariseu instruído nas tradições hebraicas mais profundas. Conhecia Enoque. Conhecia a história dos vigilantes. E ele não descartava essa narrativa como mito. Ele a levava a sério. E nos convocava a levá-la a sério também. Quando entendemos que há uma dimensão espiritual contaminada que remonta à queda dos vigilantes, a guerra espiritual ganha outro nível de peso. Ela não é abstrata. Ela tem raízes, tem história, tem profundidade que vai além do que conseguimos ver a olho nu. Você não está lutando contra fantasias. Está lutando contra o eco de uma rebelião que começou antes do dilúvio. As Néfilim femininas, assim como seus irmãos, representam algo que Deus não planejou para a criação. Elas são o resultado de uma transgressão dos limites divinos, e seus espíritos, errantes após o dilúvio, compõem parte da realidade espiritual com a qual o povo de Deus lida até hoje. Isso não é para gerar medo. É para gerar consciência. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5 versículo 8. Sobriedade espiritual começa com conhecimento espiritual. E conhecimento espiritual começa com a coragem de abrir as páginas mais difíceis e menos confortáveis das Escrituras. O que Deus disse quando tudo estava corrompido retorne ao princípio. Volte a Gênesis 6, mas desta vez, não leia com os olhos teológicos que normalmente usamos. Leia com os olhos de alguém que entende o peso do que estava acontecendo. A criação havia sido corrompida em seu nível mais fundamental. O DNA da humanidade estava misturado com o que não deveria estar misturado. A ordem estabelecida por Deus tinha sido violada. A separação entre o celestial e o terrestre, entre o sagrado e o secular, entre o eterno e o mortal, havia sido rompida por seres que deveriam saber melhor. E Deus olhou para isso tudo. Para os gigantes que derramavam sangue. Para as filhas que carregavam em si a marca dessa ruptura. Para a humanidade que havia sido seduzida pelo conhecimento proibido ensinado pelos vigilantes. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Graça. Em meio ao caos total, houve graça. Em meio à corrupção generalizada, houve preservação. Em meio ao julgamento necessário, houve misericórdia. Deus não abandonou a humanidade quando ela foi corrompida. Ele fez o que era necessário para que a humanidade pudesse continuar. Para que a linhagem que levaria ao Messias, ao Redentor prometido em Gênesis 3:15 da manhã, pudesse sobreviver intacta. O dilúvio não foi apenas destruição. Foi um ato de amor. Um amor que custou muito. Que doeu muito. Que pesou, como a palavra diz, no coração de Deus. Mas que era absolutamente necessário. Deus nunca abandona o que é seu. Mesmo quando tudo ao redor parece irremediavelmente corrompido. E aqui está a verdade que mais importa nessa narrativa toda sobre as Néfilim femininas, sobre os gigantes, sobre os vigilantes, sobre o dilúvio. O pecado tem consequências generacionais. A transgressão dos limites divinos não afeta apenas quem transgride. Afeta filhos, filhas, gerações inteiras, cria realidades que não deveriam existir e que precisam ser confrontadas. As filhas dos Néfilim existiram. Não por escolha própria, mas por causa de uma rebelião que as precedeu. E há pessoas hoje que carregam legados de rebeliões que as precederam. Que vivem sob o peso de escolhas que outros fizeram. Que se sentem, de alguma forma, fora do lugar que Deus planejou para elas. Para essas pessoas, a mensagem do Evangelho é a mesma mensagem do dilúvio. Há renovação após a destruição. Há recomeço. Há uma arca no meio do caos. O que esse segredo nos diz sobre Deus? Passamos por uma jornada hoje. Entramos em Gênesis 6 com olhos novos. Caminhamos pelas páginas do livro de Enoque com reverência. Encontramos personagens que raramente ocupam o centro da narrativa bíblica, as Néfilim femininas. Seres que existiram, que viverão, que morreram no dilúvio, e cujos espíritos, segundo Enoque, continuam como parte da realidade espiritual desta terra. Mas o que toda essa revelação nos diz, no final das contas, sobre Deus? Nos diz que ele leva os limites que estabeleceu muito a sério. Que a ordem da criação importa. Que misturar o que ele separou tem consequências que vão além do que conseguimos prever. Nos diz que ele não fecha os olhos para a corrupção. Que um dia, o julgamento vem.
Para os Néfilim, veio pelo dilúvio. Para esta era, virá no dia que Paulo chama de dia do Senhor. E como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Lucas 17, versículo 26-27. Jesus citou Noé não como alegoria, como referência histórica e profética. Os dias de Noé voltarão. Já voltaram, em muitos aspectos. A pergunta que fica não é sobre os Néfilim. É sobre você. Onde você está quando o dilúvio chega? Dentro da arca ou fora dela? A arca não era um barco qualquer. Era uma expressão concreta da fé de Noé em um Deus que julgaria, mas que também salvaria. Um Deus que destruiria a corrupção, mas preservaria o que era seu. E hoje, a arca tem outro nome. Tem o nome daquele que veio não destruir, mas salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Os Néfilim, masculinos e femininos, viverão sob o peso de uma herança que nunca escolheram. Foram destruídos por um julgamento que, em termos humanos, parece brutal. E esse peso é real. Essa narrativa é pesada, mas a Bíblia não termina em Gênesis 6. Ela termina em Apocalipse 21 e 22. Com uma nova terra, um novo céu, uma nova Jerusalém, onde não há mais lágrimas, nem morte, nem luto, nem dor. Onde o que foi corrompido será completamente restaurado. Onde os limites que foram transgredidos serão permanentemente estabelecidos. Onde Deus habitará com o seu povo para sempre. O segredo proibido das Néfilim femininas aponta, no final, para a necessidade de um Deus que restaura o que o pecado destrói. Essa é a mensagem mais profunda que o livro de Enoque e Gênesis guardam juntos. Não é sobre gigantes, não é sobre anjos caídos, não é sobre seres híbridos e misteriosos que habitaram a terra antes do dilúvio. É sobre a natureza de um Deus que não tolerará o caos para sempre, que levará a corrupção a julgamento, mas que, antes de qualquer julgamento, estende graça. Abre uma arca, chama pelo nome quem é seu, como chamou Noé, como chama você. O mundo antes do dilúvio estava cheio de vozes que diziam que tudo estava bem. Havia apenas um homem que acreditou em Deus o suficiente para construir uma arca. Seja aquele homem, seja aquela mulher, esteja dentro da arca quando as águas vierem.